O que foi esse primeiro episódio de A Casa do Dragão? Teve dragão se rebelando, teve um beijo desconfortável de um filho com sua própria mãe, teve o Aegon fugindo, né, e se lascando logo no primeiro episódio, teve também o Elmond botando medo na sua própria mãe, e teve uma batalha naval gigantesca que, diga-se de passagem, custou vidas demais. Principalmente a de mais um filho que a Rhaenyra perdeu. A terceira temporada de A Casa do Dragão já começou deixando uma coisa muito clara. A dança dos dragões não vai ficar só na promessa, agora é guerra. E se a segunda temporada terminou com um tabuleiro montado, esse primeiro episódio já vira mesa com fogo, mais sangue e com uma das batalhas mais aguardadas deste universo. Vem comigo. Fala, incríveis! Eu sou Lucas Dominique, você está no Incrível Filme e hoje, até que enfim, estamos começando a cobertura e vai ser a cobertura completa, tá? De todos os episódios de A Casa do Dragão. Já quero começar logo com essa cadeira de Game of Thrones que também pode ser sua. Utilize o meu cupom de desconto lá no site da Tanda X3, porque é uma cadeira licenciada da Warner, maravilhosa, vocês estão vendo imagens aí, né? Ela é a coisa mais linda, é o próprio trono aqui do Incrível Filme, mas pode também ter na sua casa. Aproveita e confere também os outros cupons de desconto, tudo aqui na descrição e, claro, se torne membro para me dar aquela força e eu continuar trazendo novos vídeos tão legais assim para você, porque eu tenho que pagar editor, pai. Se não pagar editor, eu não sei editar, como é que faz? Preciso de vocês, tá? Mas sem mais delongas, agora eu quero que você venha comigo, porque hoje, meu amigo, eu fiquei impactado com esse primeiro episódio. Bora lá! Série que começa já mostrando o dragão na sua primeira cena é uma série que merece a nossa atenção. E esse primeiro episódio de A Casa do Dragão começa de um jeito que a gente tanto quis, sabe? Parece que os produtores, os showrunners entenderam o que a gente queria ver. Depois de uma segunda temporada muito mais focada na preparação, a terceira temporada já abre dizendo: a guerra agora vai rolar. E o mais interessante é que o primeiro episódio não começa só com um espetáculo. Ele começa, cara, com promessa. A Rhaenyra, bichinha, acredita que está cada vez mais perto de tomar o trono de ferro. Porque a Alicent, a sua ex-melhor amiga, disse para ela que vai abrir os portões de Porto Real. E por alguns momentos até parece que realmente vai acontecer, sabe? A gente acredita que isso pode rolar. Só que em Westeros, amigo, quando uma coisa parece fácil demais, já tem cara que alguém vai pagar o preço disso, mas vai pagar muito caro. O episódio começa com a Rhaenyra. Ela está em uma posição muito curiosa porque ela está esperançosa. E isso para uma personagem que já perdeu tanta coisa, acaba chamando nossa atenção. Depois da visita da Alicent, né, no final da segunda temporada, que ela fala que vai abrir os portões de Porto Real, a gente meio que acredita que isso realmente pode acontecer, né? Que a Rhaenyra vai entrar em Porto Real sem precisar dizimar tudo, sem precisar destruir aquela cidade. O plano parece simples. O Elmond sairia da cidade, a Alicent abriria os portões e a Rhaenyra finalmente assumiria o lugar que ela acredita ser dela por direito. Eu também acho, não sei você. Preto ou verde? Comenta aí. Só que Jace, né, o filho dela, acredita que isso pode ser uma jogada, que pode ser uma armadilha e confronta sua mãe. E sinceramente, cara, pensando por esse lado, ele não está tão errado em desconfiar. Porque o problema não é só a Alicent querer cumprir essa promessa. O problema é que Porto Real não está totalmente mais nas mãos dela. Eu acho que não está nem mais 10% na mão dessa querida. Enquanto isso, o Elgon está tentando, né, sair vivo dessa história. O bichinho todo queimado, se é que ele ainda pode dizer que ele tá vivo, né? Porque o bichinho sofreu, se lascou mesmo. Tadinha. Tadinha, que barra. Depois de tudo que aconteceu na segunda temporada, cara, convenhamos, ele não tem mais estrutura nenhuma para governar. E o Larys, né, que levou ele, tirou ele de Porto Real,
sabe se adaptar ao caos, ele entende bem disso. Os dois tentam fugir, né? Só que o plano até parecia legal, mas acaba caindo por terra. O Elgon e Larys acabam sendo capturados e adivinha só por quem e para onde eles vão? Sim, eles são destinados a Rhaenyra e pode rolar muita coisa a partir daí, né? Porque, cara, isso muda completamente a situação, porque o Elgon não é só um homem ferido tentando escapar, entende? Ele foi nomeado rei pelos Verdes. Isso quer dizer que ele é usurpador. Então, a presença desse garotinho tem força, tem poder, e a Rhaenyra pode usar isso contra a galera dos Verdes. A guerra ganha, né, uma nova possibilidade, mas também ganha um novo dilema. O que será que a Rhaenyra vai fazer com esse trunfo? O que é que ela vai fazer com o Elgon? Agora, se tem uma coisa que esse episódio reforça muito bem, é que o Elmond sabe sim, meu amigo. Ele sabe deixar uma pessoa desconfortável. É impressionante, né? Porque ele não precisa gritar, não precisa, sei lá, fazer discurso enorme. Basta ele ficar calado. Aquele olhar dele. Isso por si só, cara, já deixa tudo uma situação, né? Muito pesada. E é impossível não notar que a Alicent sente medo do seu próprio filho. E não é aquele medo distante, político, estratégico. É um medo real. Porque a Alicent meio que conseguiu, né, manipular o Elgon de alguma forma. Mas o Elmond é diferente, meus amigos. Esse ela não consegue domar. O cara é frio, é calculista e ainda tem a Veiga. O beijo que ele deu na própria mãe define muito bem essa relação. Claro que não é uma cena romântica, é uma cena para demonstrar poder. É uma seita feita para incomodar. É como se ele estivesse passando uma mensagem: você não manda mais em mim. O interessante disso tudo é que a Alicent, ela tenta cumprir o que prometeu. Ela quer tirar o Elmond de Porto Real. Ela quer abrir, né, o espaço para Rhaenyra entrar e quer evitar que aconteça uma destruição em Porto Real. Só que o episódio deixa uma coisa muito clara: a Alicent já perdeu o controle. Ela tá tentando mover as peças de um tabuleiro que não obedece mais a ela, né? O Elmond decide então ficar em Porto Real com a Veiga para manter tudo ali em segurança. E isso transforma o plano da Rhaenyra com a Alicent muito arriscado. Porque entrar em Porto Real com Veiga não é uma tomada de poder. É quase pedir para uma tragédia acontecer. Enquanto Porto Real vive esse jogo de poder, Daemon aparece lá em Harrenhal. E depois de passar, né, boa parte da segunda temporada preso em delírios, visões, agora ele parece mais posicionado. Ele recebe mais apoio, consolida força nas terras fluviais, começa a se preparar melhor contra os Lannisters. Esse arco é importante, né, porque mostra que a guerra não está acontecendo só em Porto Real ou no mar, ela está se espalhando por Westeros. E Daemon, por mais que ele tenha todos aqueles problemas dele, continua sendo uma das armas mais perigosas ao lado da Rhaenyra. Principalmente agora que parece que ele aceitou de vez, né, que ele não quer mais o trono para ele. É fazer a guerra pela sua rainha. Mas o grande momento desse episódio é a Batalha da Aguela. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Desde o início do episódio até o final, você vive tudo aquilo. Cara, é de arrepiar. É aqui que a série entrega o tipo de escala que muita gente queria ver. A ideia inicial da Rhaenyra era tomar Porto Real. Para isso, ela manda o Corlys Velaryon mover frota para tomar a Baía da Água Negra. Só que no meio desse movimento, meu amigo, a Triárquia aparece. E você sabe que isso não vem do nada, né? É consequência de uma jogada plantada lá atrás pelos Verdes, com Tywin Lannister e a aliança com Lothar. A frota chega para quebrar o bloqueio dos Velaryon. E de repente o plano de tomar Porto Real vira uma guerra no mar. Só que você sabe, não é uma guerra só no mar. Porque em A Casa do Dragão, quando a guerra começa no mar, os dragões vêm pelo céu. Um dos pontos mais fortes desse episódio, convenhamos, né, é a decisão que o Jace tomou. Quando a Rhaenyra decide ir pro meio dessa batalha naval com o seu dragão, o Jace é totalmente contra a mãe. Porque naquele momento ela não é só a mãe dele, ela é a rainha. Se a Rhaenyra cair, né, a causa dos pretos cai junto com ela. Então Jace decide fazer algo que eu não esperava. Ele trancafia lá sua mãe nos aposentos dela e decide ir
no lugar dela. Cara corajoso, velho. É uma decisão de filho, né? Mas também uma decisão de herdeiro. Ele age para proteger a Rhaenyra, mesmo desobedecendo ela. E isso deixa o final desse primeiro episódio ainda mais doloroso. Porque a morte dele não vem de covardia, vem de coragem. Vem de uma tentativa desesperada de salvar a mãe e a causa dela. A Batalha no Mar é um espetáculo à parte. Cara, que sensacional. Não é à toa que esse episódio saiu aí com 100% de aprovação pela crítica especializada. De um lado, Corlys Velaryon, a Serpente do Mar, mostra porque tem esse nome. Do outro lado, Alohar, que parece que não está ali só para ajudar os verdes. Ela está ali por vingança. Ela está ali porque ela quer atingir o Corlys e ela deixa o Lannister pirado. Porque não é só uma estratégia militar ali, né? É uma obsessão pessoal. Isso deixa a batalha ainda mais caótica, porque agora não é mais estratégia militar, é uma obsessão pessoal no meio de uma guerra. E aí entra nesse meio Ellen the Hall, o filho bastardo do Corlys, no embate que coloca pai, filho e inimigos no mesmo centro da destruição. E esse núcleo foi muito bom, né? Porque não fica dependendo só dos dragões. Eles por si só e os seus navios já deram um show à parte. O mar teve um peso absurdo. As decisões do Corlys, a brutalidade de Lohar e a presença do Ellen. Tudo isso deram textura para esse conflito. A gente consegue comprar mais a ideia de tudo que está acontecendo ali, como se realmente estivesse acontecendo, como se fosse um fato histórico. A gente compra a ideia. E aí vem o elemento mais insano desse episódio. Aquele dragão que aparece na primeira cena desse episódio, o rouba-ovelhas. Dá um trabalho, cara. Que merda foi aquela? Rhaena finalmente, né, consegue domar o dragão selvagem, porque de domar ela não fez nada, ela só montou em cima e ele saiu voando. Isso, em teoria, deveria ser uma vitória. Porra, mais um dragão, mais uma montadora pro lado dos pretos. Ela queria um dragão pra ela, né? Ela queria provar seu valor, ela não queria ser deixada de lado, ela queria demonstrar que ela podia também entrar no jogo. Só que o problema é justamente esse. O rouba-ovelhas não é um dragão treinado. Esse dragão simplesmente não estava pronto para uma batalha daquele tamanho. Ela já estava chegando no castelo, né? Mas ela vê aquela batalha e fala, porra, eu vou lá, vai que eu consigo ajudar. E quando o dragão, meu amigo, entra em conflito, ele não consegue diferenciar se é amigo, se é inimigo, se tá no meio, se tá indeciso. Ele taca fogo em todo mundo. E isso, cara, transforma aquela batalha em puro caos. Claro que a intenção da Rhaena era ajudar, né? Mas a presença dela ali acaba desorganizando tudo. O mais trágico da Rhaena estar ali com o rouba-ovelhas é que isso acaba pesando diretamente na morte do Jace. E sim, a morte do Jace é um impacto emocional mais nível hard desse episódio. Porque esse garoto tinha tudo para sobreviver no fim das contas. Estava lá com seu dragão, a Baela também estava lá com o dragão dela. Os pretos meio que estavam virando a batalha. Devagarzinho, mas estrategicamente eles estavam conquistando espaço. Só que quando o Jace percebe quem está montado no rouba-ovelhas, ele acaba hesitando. E essa hesitação muda tudo. Aí eu te pergunto, o que ele deveria ter feito? Matar como ele iria matar a montadora do rouba-ovelhas? Claro que ele evita atacar alguém da própria família. Mas esse segundo de humanidade dele custa caro demais. Custa a sua própria vida. Seu dragão é puxado para o mar, porque foi atingido, né, por uma lança. Ele cai, tenta ali se salvar, boiar num pedacinho de madeira, mas leva 3 flechadas. Uma já seria suficiente, né? E ele acaba morrendo. E a morte dele pesa muito, cara, porque a Rhaenyra não tá perdendo apenas mais um filho. Ela perde o herdeiro dela. Ela perde o filho que tentou proteger ela poucos minutos antes. Ela praticamente perde a peça principal que dava continuidade à sua própria causa. Depois de Lucerys, agora o Jace. E dá pra imaginar o que isso vai fazer com a Rhaenyra daqui pra frente. Ou não. Não sabemos. Tecnicamente, podemos dizer que os pretos ganharam a Batalha da Guela, ok? A frota da Triárquia é derrotada, Lohar cai, se lasca mesmo. A ameaça imediata no mar é contida. Mas esse é aquele tipo de vitória que tem gosto de derrota. Porque a Rhaenyra perde um filho. O Velaryon perdeu parte importante da sua frota. E mais um dragão
morreu. Isso é um grande peso, tá? Porque um dragão a mais sempre faz diferença. O episódio deixa uma coisa muito clara, que essa temporada não está interessada em vitórias limpas. Toda conquista vem com perdas. Todo avanço vem com traumas. E toda vez que um dragão entra na guerra, o preço aumenta. E agora tem uma consequência muito perigosa aqui. A Rhaena pode virar um alvo. Ela não entrou na batalha para atrair os pretos, óbvio. Ela queria ajudar, mas na prática não foi isso que aconteceu. E o detalhe é que apenas o Jace viu e ele morreu, que era ela que estava no roubo-ovelhas. Para muitos, aquela ameaça ali, aquele dragão, pode ser alguém dos verdes, né? Alguém que montou dos verdes no dragão e foi lá atrapalhar a coisa toda. Aí as pessoas podem pensar o que quiser, né? Mas se a Rhaenyra descobrir que era a Rhaena que estava montada naquele dragão, isso pode abrir uma ferida enorme dentro do lado dos próprios pretos. Porque em tempos de guerra, intenção quase nunca basta. O que pesa é a consequência. E a consequência aqui, meu amigo, foi devastadora. Mesmo com tudo isso, né, a Rhaenyra ainda está numa posição forte. Aegon foi capturado. Elrond não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo com a Veiga. Os pretos ainda têm dragões. Porto Real pode estar vulnerável, só que a pergunta agora é outra. A Rhaenyra vai ter força emocional para agir rápido, mesmo depois da morte do seu filho? Porque a janela existe, ela está aberta, mas não vai ficar dessa forma por muito tempo. O episódio 2 já nasce com uma pergunta gigante. A Rhaenyra vai agir como rainha ou como uma mãe destruída pela perda do seu filho? Para mim, esse foi um começo fortíssimo. Na verdade, era tudo que a gente queria ver no final da segunda temporada. E agora, logo no começo, logo no primeiro episódio da terceira temporada, a série já entrega tudo que a gente estava pedindo. Dragões em ação, consequências reais e uma perda tão grande que parece final de temporada. O episódio teve uma recepção muito forte da crítica. Logo que saiu o primeiro episódio, a crítica avaliou com 100% de aprovação. Isso é muita coisa. Eu entendo muito pelo lado da crítica, porque esse foi um episódio gigante. Mas também foi um episódio de personagem. Elmond continua sendo uma presença desconfortável. Alicente parece cada vez mais apavorada pelo que ela ajudou a colocar no centro do poder. O Delmon parece mais alinhado com a guerra. Elgon vira uma peça capturada. Rhaena sai de uma vitória pessoal para um possível desastre familiar. E Rhaenyra vence uma batalha, mas perde mais um filho. Esse é o tipo de começo, cara, que faz a gente pensar, porra, agora sim tem tudo para essa temporada ser épica. Agora eu quero saber de você, comenta aí nos comentários o que você achou desse retorno de A Casa do Dragão. Foi o começo épico que você esperava? E a morte do Jace, você esperava por isso? Porque, cara, esse foi apenas o primeiro episódio. E a temporada já deixou uma coisa muito clara aqui. A guerra finalmente começou. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana, na cobertura do segundo episódio. Valeu por você assistir até aqui, um grande abraço, tchau!